Tá, joia. Shabbat Shalom, Rodrigo, tudo bem? Shabbat Shalom, que o Eterno possa abençoar a vida dos irmãos de uma forma maravilhosa. Louvado seja o Eterno por mais uma manhã e pela oportunidade de estar junto com vocês novamente. Amém, amém. Gente, as redes sociais do Rodrigo estão aparecendo na tela. Não deixe de seguir lá, de acompanhar os trabalhos dele. E é isso, Rodrigo. Hoje vai trazer os conselhos de Shaul. Está com o irmão a palavra. Amém. Eu só queria saber que horas que encerra para mim não exceder o horário, né? Te falo agora. Cadê, gente? 25 minutos. Eu ri até as 13. Tá. O Mané Uhum. Fábio vai precisar de uns 10 minutos no final, tá? Pode ir. Até as 13, Tá vai. certo. Isso. Ok. Então, queridos, hoje com as bênçãos do Eterno, depois da explanação de tantas verdades e maravilhas que, com certeza absoluta, é, já foi expresso aqui nesta manhã. Eu quero estar fazendo essa parte final das exortações com as bênçãos que o Eterno ele nos concede. E para isso eu vou estar fazendo uso das palavras que Shaul Rachalia, conhecido como o apóstolo Paulo, ele destinou à comunidade de Corinto. Muito importante estes ensinamentos que ele entregou e que teve muita eficácia para eles naquela época, para os crentes, vamos dizer assim, aqueles que creem em Deus, que creem nas Escrituras, depois deles e inclusive para nós atualmente. E eu acredito que enquanto houver a necessidade debaixo deste céu e desta terra de conselhos, estes aqui são válidos para todos nós. No capítulo 16 e versículo de número 13, da epístola que ele destinou à comunidade de Corinto, ele deu estes conselhos e diz assim: fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, comportem-se como gente do bem, cresçam fortes e que todas as suas ações sejam realizadas com amor. Então, eu estou lendo aqui na Bíblia Judaica Completa esta mensagem, estes conselhos que Shaul Hachalia ele destinou aos irmãos ali de Corinto, da comunidade de Corinto. Bom, queridos, nós sabemos que a comunidade de Corinto estava em uma cidade que foi uma cidade muito conturbada daquelas épocas. Nós sabemos que de todas as epístolas que Shaul ele destinou, esta é uma das mais controversas, porque Corinto era uma cidade onde existia vários tipos de problemas e que podemos dizer que foi a que mais trouxe dor de cabeça, no bom sentido da palavra, para aquele homem escolhido pelo Eterno para levar a palavra, para levar a luz às nações, aos gentios. Então ali estava em Corinto estabelecida uma comunidade, um grupo de pessoas que chegaram ao conhecimento da Torá e da presença do Mashiach no mundo manifestada através de Yeshua e de toda a história que nós sabemos que se desenrolou. Então, depois de Paulo, Shaul, ele falar dezenas de coisas importantes que nós podemos encontrar dentro desta epístola. Relacionamento conjugal, conforme já foi falado aqui, né? O irmão Ralph falou, sobre dons espirituais, sobre relações ilícitas, sobre como se comportar no decorrer
das reuniões. Enfim, ele falou muitas coisas importantes que nós podemos encontrar dentro desta epístola, que era nada mais, nada menos do que uma forma de comunicação de um mestre com algum grupo naquela época. Sabemos que as epístolas, e nem sequer os evangelhos, substituem a Torá. A Torá é a base. É a base da fé hebraica, a base da fé judaica, a base da fé israelita. Até mesmo os evangelhos, as Bessorot de Yeshua, não substituem a Torá, e muito menos epístolas. Mas, dentro desta epístola, Shaul, ele dá conselhos que estão completamente harmonizados, vinculados, ligados à Torá. Então, nós vamos falar sobre estes conselhos. Então, já estava no final, olha que interessante, no final da epístola, quando Shaul, ele dá estes conselhos. Por quê? Porque ele quis resumir as coisas mais importantes. Ele quis dar o ensinamento final. Ele quis colocar cereja no bolo. Ele quis extrair dos seus ensinamentos alguns tópicos importantes que ele, na sua ótica de fariseu, de judeu, praticante da Torá, que tinha a missão de levar a luz da palavra, a luz da mensagem da Torá e dos ensinamentos do Mashiach, com o qual ele se deparou e que transformou a vida dele. Ele quis levar estes 5 conselhos ao conhecimento daquela comunidade, para deixar eles cônscios sobre a necessidade, a responsabilidade e a proceder de uma maneira equilibrada naquele momento presente daquela comunidade. Então, queridos, muito importante todos esses ensinamentos, e a primeira coisa que ele falou é o seguinte, ele disse, vigiai. Foi o primeiro conselho que ele deu para aquela comunidade naquela época. E este conselho, ele também serve para mim, para você, para nós nos dias de hoje. Então ele disse, a primeira coisa que ele disse é, vigiai. O termo vigiai, ele vem do hebraico shamor. O que significa este termo? Shamor. Sentido deste termo. Fé não é só crença, é fidelidade à aliança. O que significa, então, este termo? Shamor. Ele significa nada mais, nada menos do que fidelidade à aliança, né? É estar em alerta espiritual, é estar acordado, é estar vivo, é estar lúcido, é estar consciente. Isso é o oposto de estar dormindo, estar inerte, estar desapercebido. Então, com esta palavra, com este conselho, Paulo estava dizendo que vocês venham estar lúcidos, que vocês venham estar acordados, que vocês venham estar cônscios daquilo que está acontecendo, daquilo que é a realidade, que vocês venham estar sempre alertas e em fidelidade à aliança. Então, queridos, foi o primeiro conselho que Shaul deu. Ele disse para eles estar em vigilância constante, shamor, ou seja, estar sempre alertas espiritualmente, como os shomrim, que significa guardas do templo. Um guarda, ele precisa estar nesta condição. Porque a segurança do local que ele vigia depende dele, depende dessa lucidez. Se ele estiver com sono, se ele estiver sonolento, se ele estiver desapercebido, com certeza absoluta, o local que ele guarda, seja o palácio, seja as portas de uma cidade, seja o templo, seja o local onde esconde um tesouro,
seja onde for, se um guarda tiver nessas condições, ele é facilmente rendido e o local que ele tanto vigia é saqueado. A riqueza cobiçada pelo inimigo pode ser muito bem violada, raptada, capturada, tomada pelo inimigo, pelo ladrão, se o guarda não estiver em chamor, ou seja, em vigilância, alerta, estado de lucidez total. Então, Shaul destina este conselho para aquela comunidade. E este conselho destinado àquela comunidade também pode muito bem ser aplicado, ele deve ser aplicado para mim. Ele serve para mim, para você, para nós também nos dias de hoje. Então, olha bem o que diz Apocalipse 3:3. Vigiai, ou esteja vigilante, porque se não vigiar, virei como um ladrão, disse Yeshua em Apocalipse 3:3. Então, o próprio Yeshua também ensinou isso, e não foi só aqui em Apocalipse 3:3. Quando ele foi orar no Getsemane, no jardim do Getsemane, ele levou os seus discípulos, e nós recordamos que por 3 vezes ele volta e acha eles como dormindo. E o que ele diz? Em todas as vezes ele chega e se apresenta e diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, queridos, o próprio Yeshua, ele fala sobre a necessidade de vigilância, de estarmos nesta condição de vigilantes, como os guardas que guardavam o templo naquelas épocas maravilhosas. Então vamos aqui para uma aplicação. O que eu aprendo com isso? Esse conselho de Paulo, né? Ele vem falar para mim o seguinte: esteja consciente do tempo profético e vigilante contra o pecado e contra a distração dos dias de hoje. Então, queridos, 2 ameaças terríveis que temos, com as quais estar vigilante para nunca cedermos a ela. O pecado, que é um desastre, errar o alvo, transgredir, fazer ao oposto daquilo que fomos instruídos pelo Eterno a fazer. Então, o pecado é o maior desastre de todos, com o qual eu e você devem tomar um cuidado muito grande. Segundo, distrações. Tem muita distração no dia de hoje. Tem muitas distrações nesta era presente. E nós devemos tomar cuidado. Por exemplo, redes sociais. É bom? Sim. Ajuda? Sim. Contribui? Sim. Mas, se não tomarmos cuidado, podemos nos envolver com as distrações, com os aplicativos de vídeos curtos, que não ensina nada que presta, que não agrega nada, que leva você, a nós, a gastar tempo com coisas inúteis, sendo que o tempo é precioso e que ele poderia agregar muito em nossas vidas. Distrações em todas as áreas. Nós estamos numa época de muita distração e nós devemos tomar cuidado com isso. Segundo conselho que Shaul deu para aquela comunidade foi o seguinte: estais firmes na fé. Estais firmes na emuná, que significa nada mais, nada menos do que confiança e fidelidade. Então, o que é eu estar firme na emuná? É eu estar sempre fiel aos ensinos do Eterno. É eu ter confiança na palavra do Eterno e em praticando aquilo que a palavra do Eterno me ensina, isso vai me gerar confiança, vai me gerar fidelidade. Então, estar firme na emuná, estar firme na fé. Que eu e você possamos estar assim, queridos. Era assim que Shaul queria que aquela comunidade estivesse para com o Eterno. Que eles estivessem firmes na emuná.
Aqui em Minas Gerais tem muitos ditados populares. Muitos deles são bem engraçados. Tem pessoas que você vira para ela e diz assim, como você está, fulano? Ele diz assim, eu estou como um prego no angu. Ou estou como uma estaca no brejo. Significa o quê? Que aquela pessoa não está bem. Que aquela pessoa não está tão firme assim. Que aquela pessoa não está sólida como ela deveria. Que a vida dela, em alguma área, não está fixada, firmada, alicerçada, firme conforme ela queria que estivesse. Aí, essa expressão, né, mostra que a pessoa não está bem. Então, nós não devemos estar como uma estaca no brejo ou como um prego fixado no angu, conforme diz a brincadeira de todos nós aqui no estado de Minas Gerais. Não. Como que eu e você devem estar espiritualmente falando em relação à nossa emuná? Nós devemos estar como uma barra de ferro dentro de um concreto, bem fixada dentro de um concreto bem sólido. Nós devemos estar muito bem alicerçados. Por quê? Porque isso, querido, é algo importante, muito importante para as nossas vidas. E Shaul destinou este conselho para os coríntios, dizendo para eles, estejam firmes na fé. Não vamos estar vacilando, porque tem muitas pessoas precisando desta firmeza. Eu vejo pessoas oscilando, pessoas vacilando nesta área, pessoas voltando à fé antiga ou se desviando da fé e não praticando mais nada, desistindo da fé, parando de orar, deixando de ler as escrituras, deixando de cumprir os mandamentos, deixando de dar devida importância à fé que nós devemos estar dando nos dias de hoje. Porque as ofertas são muito grandes. Os pratos, as bandejas e as oferendas que o mundo tem nos oferecido é muito grande. Por isso tem muita gente vacilando na fé. E Shaul disse para aquela comunidade conturbada, mergulhada em vários tipos de problemas naquela época, com várias questões problemáticas naquela época. Estejam firmes na fé. Isso é importante. Então, fé, dentro desse contexto aqui, é não apenas acreditar, não apenas crer intelectualmente, é estar firme na aliança, é estar firme nos ensinos da Torá, é estar firme, convicto das suas crenças, colocando elas em prática. Pois não adianta eu dizer eu creio e não praticar. Se eu disser assim e não praticar, não adianta nada. Então, queridos, tem uma referência maravilhosa em Abacuque 2,4, quando diz assim, o justo viverá pela emuná, o justo viverá pela fé. Então, queridos, é importante demais isso nas nossas vidas. Nós vivemos esta vida de intimidade profunda com o Eterno. Então, eu vou acelerar aqui um pouco para que eu possa terminar dentro do prazo. O terceiro conselho que Shaul deu para a comunidade aos Coríntios é o seguinte, portai-vos varonilmente. Né? Ele disse para aquela comunidade, portai-vos varonilmente. Significa nada mais, nada menos do que seja homem e seja mulher de caráter. Porque esta palavra, né, portai-vos varonilmente, ou varão aqui, dentro do texto, é metchen, que significa nada mais, nada menos, seja um homem ou uma mulher de caráter, de índole, de palavra, de respeito, uma pessoa que honra realmente a fé que tem, o Deus que tem, a crença e a tradição herdada pelos pais lá no passado. Então, Shaul estava destinando este terceiro conselho àquela comunidade dizendo, portai-vos varonilmente. Nós nos recordamos das palavras, queridos irmãos, que muitas das vezes foram dadas dentro das escrituras para outros personagens. Exemplo, quando Davi
estava para falecer. Ele chamou seu filho, que seria sucessor do trono. O que ele disse para ele? Muitas coisas, mas uma das coisas é: seja homem. Quando ele estava dizendo aqui, seja homem, ele estava dizendo para ele: comporte-se varonilmente. Seja uma pessoa de palavra, de caráter, de boa índole. Uma pessoa que segue realmente a ética dos pais, e que avô, né? E que segue realmente a moral ensinada por Deus dentro das Escrituras. Era isso que Shaul estava destinando, através deste conselho, ao povo corinto. Ou seja, portai-vos varonilmente. E isso aqui é independente do sexo. Para o homem e para a mulher também. Portar-se varonilmente se aplica para homens e para mulheres também. Isso é importante demais, meus irmãos. É muito interessante, né? Então, o que vem a ser isso? É ser corajoso, né? É ser maduro. Assim como Davi falou para Salomão, para ele ser homem. Guarda os mandamentos do Eterno. Ele disse isso em 1 Reis 2, versículos 2 e 3. Como podemos aplicar isso, né? Assuma a postura de maturidade espiritual. O que é uma pessoa madura espiritualmente? É uma pessoa que consegue compreender o mandamento e colocá-lo em prática. E que não vive conforme os ditames, os costumes, a forma do mundo em combate, em inimizade contra Deus viver. Não. Então, uma pessoa madura espiritualmente é aquela que compreende a sua responsabilidade espiritual diante do Eterno. Assuma a postura espiritual de responsabilidade e honra a Deus, a sua palavra, servindo a Ele com alegria. Quarto conselho que Shaul destina àquela comunidade, ele diz assim: sede forte, sejam fortes. Né? Razak, é o que o Eterno falou para Josué lá no passado. Seja forte e seja corajoso. Sentido deste texto é força espiritual que vem de Deus. Né? Tem essa força espiritual que vem do Eterno, repetida ao final de cada livro da Torá. Razak, Venish, Razek. Né? Reverência, sede forte, corajoso. Aqui em Josué 1,7 nós encontramos o Eterno falando para Josué e Yehoshua sobre isso. Seja forte, Josué. Seja corajoso. Seja um homem de valor. Confie que a força vem do Ruach HaKodesh, o Espírito do Santo, não do próprio braço. Então nós precisamos dessa força. A força que vem de Deus. Tem um salmo que diz assim: muitos confiam em cavalos, muitos confiam na flecha, muitos confiam na lança. Nós, porém, confiamos no Senhor, o nosso Deus, no Eterno, o nosso Deus. Então, queridos, é este conselho que Shaul estava transmitindo. Né? Desta força que vem do Eterno, buscar ela, abraçar ela, desejar ela, viver ela, aplicar ela. Tem momentos da nossa vida que nós perdemos a força, que a carga fica pesada demais. Aqui no interior de Minas Gerais, onde eu moro, existe a prática do guiar o carro de boi, até nos dias de hoje. Hoje é mais como uma cultura que é preservada, não mais como uma mão de obra rural, conforme era antigamente. E os nossos anciãos daqui, os mais velhos daqui, ensinam uma verdade a respeito disso. Eles ensinam o seguinte, que quando se coloca um peso muito grande em um carro e coloca os bois para puxar, eles vão puxando ali normalmente. De repente, às vezes, chega em um local em que dificulta o transporte daquela locomoção, a locomoção daquele peso que está sobre o carro. E aí eles tentam ir, mas não dão conta.
por exemplo, quando chega em um local em que as rodas atolam, né? Quando chega em um morro mais íngreme, aí o que eles fazem para reverter aquele quadro? O que eles fazem para reverter aquela situação? Os próprios bois se ajoelham. Quando eles ajoelham, a força deles dobram, né? A força daqueles animais dobram. Eles dobram as patas da frente e eles andam com o joelho até sair daquele local. Quando sai daquele local, eles voltam à posição normal e continuam puxando aquele carro chamado carro de boi. Então, queridos, quando a coisa aperta para mim, para você, o que devemos fazer? Redobrar nossas forças, dobrando nossos joelhos. Diante do Todo-Poderoso, diante do Criador, suplicando que venha dele a força, que a força vem ao dobrar o joelho. A força vem ao orar, ao entregar, ao buscar, ao aplicar na nossa vida os ensinamentos da palavra que vem por meio da conexão da oração. Então, queridos, é muito importante isso. O penúltimo conselho que Paulo deu, Shaul, aos Coríntios foi esse, né? Ele disse para eles o seguinte: sede fortes, busque essa força. Quando se tornar pesado demais, dobre os joelhos perante o Criador. Sua força vai dobrar como a força do boi. Louvado seja o Eterno. O último conselho que Shaul deu para nós fechar e encerrar, e eu vou repassar aqui para os nossos irmãos, é o seguinte: todas as coisas que vocês forem fazer, seja feito como? Seja feito com ahavá, seja feita com amor. Amor é o fundamento da Torá. Amor é o fundamento da fé. Amarás o próximo como a ti mesmo, Levítico 19:10. E isso foi repetido pelo Mashiach. Amará a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Até zelo e firmeza devem ser guardados como? Com amor. Sem amor, nada, queridos, acontece. Então, tudo que nós viermos a fazer, que seja com amor. Seja na família, seja no trabalho, seja no serviço para Deus. Seja onde for, que venhamos a fazer com amor. Conclusão. Prática Shaul está ensinando o seguinte: que os discípulos de Yeshua devem ser. Ele está ensinando como que um discípulo de Yeshua, como que um talmidim deve ser para a comunidade de Corinto. Ele está ensinando o seguinte: o talmidim de Yeshua deve ser vigilante, ele deve ser firme na aliança, ele deve ser maduro e responsável, ele deve ser forte espiritualmente. Para isso ele tem que buscar. E ele deve fazer tudo motivado pelo amor. Então, estes conselhos Shaul deixou aos Coríntios. E eu os repasso para todos nós nesta manhã. Que o Eterno abençoe, eu repasso aqui aos queridos irmãos. E agradeço a minha oportunidade de falar, de ensinar e de estar aprendendo com os irmãos aqui na CISI, essa comunidade abençoada.